Olá, tudo bem? No dia 6 de junho, o Instituto do Cérebro comemorou seu aniversário de 9 anos. E para marcar essa data, a gente organizou uma série de entrevistas sobre diferentes assuntos ligados a neurociências em uma linguagem bem simples, bem didática. A ideia é passar para vocês um pouco do conhecimento aqui produzido por meio das nossas pesquisas. Hoje está aqui ao meu lado o professor André Palmini, que é professor da Escola de Medicina da PUC, é chefe do Serviço de Neurologia do Hospital São Lucas e pesquisador aqui do INSER. E a gente vai conversar sobre como o cérebro funciona para nos ajudar a enfrentar esses tempos difíceis. Olá, professor, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo, Flávio. Perfeito. Doutor, essa pandemia ela foi uma prova de fogo, né, para as pessoas se manterem equilibradas emocionalmente, não? Ela tem sido, né, Flávio, a gente tem até que colocar assim, ela segue, né, e por várias razões, né. Primeira delas, porque ela demandou, né, tem necessitado que as pessoas recalibrem de outra maneira as suas expectativas, os seus planos, o seu dia a dia. Segundo, pela enxurrada de informações as mais distintas, né? E terceiro, por uma questão que a gente vai estar conversando, eu acho, um pouquinho aqui, que é o quanto isso, a pandemia, né, e tudo que tem envolvido a pandemia tem desafiado o nosso cérebro para lidar com as incertezas, né? Isso vai ser um assunto bem legal a gente conversar um pouquinho. Legal. Doutor, por que esse isolamento interfere tanto no nosso cérebro? Então, na verdade, o isolamento social, vamos colocar assim, ele é uma espécie, na minha visão, né? Então, acho que vai ser bacana nessa série de entrevistas e cada um de nós, assim, que vai poder conversar contigo, Flávio, vai dar um pouquinho a sua visão, né? Não é a verdade absoluta de um lado ou de outro. Mas eu diria que eu acho que isolamento social deve ser entendido como um símbolo, né? Como um representante de um conjunto de mudanças ou de desafios que as pessoas têm que estar enfrentando nesse momento. Então, o isolamento social é aquilo que mais chama a atenção, né? Se vê menos pessoas, porque quanto menos contato, menor o risco, a gente está longe aqui, justamente menor o risco de contaminação. Então, o isolamento pegou por aí. Especificamente pela questão do isolamento social, se eu pegasse a palavra isolamento e o fato isolamento, eu poderia dizer que ele tem sido uma coisa difícil, porque nós somos seres feitos para funcionar em sociedade. Nós somos seres feitos para o anti-isolamento. Então, precisar fazer isolamento é uma coisa que corta na carne aquilo que o ser humano é feito para, ou seja, que é se integrar socialmente. E o nosso cérebro, ele é muito interessante, a gente vai estar trazendo aqui, pessoal, talvez um pouquinho mais do que aquilo que seja o lugar comum. Então, acho que é importante que o nosso espectador, né, quem está nos assistindo, possa entender um pouquinho por que as coisas são assim. Então, existe no nosso cérebro um sistema que dá alívio e paz, chama sistema opioide, tá certo? Esse é um sistema que se ativa fundamentalmente quando a gente está perto de quem a gente gosta, quando a gente está tranquilo. Então, é muito interessante porque quando a gente está isolado e sozinho, reduz dramaticamente essa sensação de bem-estar que se tem. Parece que a gente tem uma necessidade premente, tá certo? E essa necessidade ela tem a ver com uma redução dos níveis cerebrais de opioides. Opioides são substâncias que a gente tem dentro do nosso cérebro que se usam, que ajudam a diminuir a dor. Exogenamente são remédios que se toma para diminuir a dor, a morfina é o mais potente deles, mas o nosso cérebro produz isso. Só que no cérebro ele não só diminui dor, ele dá aquela sensação de tranquilidade que a gente tem quando está perto de quem a gente gosta. Então tem aquela pergunta, como é que eu sei que eu gosto de alguém? Tu está tranquilo perto dessa pessoa. Não precisa ter grandes assuntos, ter grandes coisas acontecendo, só aquela coisa de estar perto de quem se gosta, dos amigos, da família, isso aí dá uma tranquilidade. Imaginem então que toda uma escala biológica, né, que vem vindo desde os bichinhos inferiores, que sofrem muito quando se separam, quando são isolados de quem eles gostam, ou de quem, digamos, são os pais deles, né, a mãe rata, a mãe capivara. É assim também quando um filho não pode ver uma mãe, não pode dar um abraço, está preocupado com a perda de alguém que ele gosta, não pode ver os amigos, não pode, como os americanos dizem, hang around, tá certo? Ou seja, a falta dessa possibilidade, essa impossibilidade, traz um sofrimento.
E esse sofrimento é o isolamento. Mas junto com o isolamento, vem um monte de outras coisas que têm mudado na calibragem da expectativa e que são representadas pela palavra isolamento. A gente vai seguir com essas coisas um pouquinho depois, mas também é mudar o que eu imagino, o que eu posso imaginar que eu vou conseguir, o que pode mudar na minha vida, o que pode mudar no meu emprego, o que pode mudar nas minhas relações sociais. Todo esse conjunto de coisas, ela entrou, né, representado pela palavra isolamento. Nossa. Cada resposta é uma aula, né, professor? Que legal. Palmini, então, de que forma que o nosso cérebro pode nos ajudar a encarar a pandemia de uma forma mais tranquila? Pois então. Então, a gente tem que saber, que entender que o cérebro da gente, por mais complexo que ele seja, ele tem algumas coisas relativamente simples de acessar. Então, assim, uma sensação de bem-estar, ela pode vir desde um fulano lá que ganhou na loteria 50 milhões, até o outro que recebeu um elogio no lugar de trabalho. O cérebro, ele não diferencia os 50 milhões do elogio, certo? Assim como às vezes tem uma tristeza imensa de uma tragédia que não é muito diferente para o cérebro do que a tristeza de uma rejeição, de alguém que a gente gosta falar uma coisa ruim para a gente e assim por diante. Consequentemente, uma das maneiras da gente poder ajudar o nosso cérebro nesse momento, ajudar o nosso cérebro nesse momento, né, como se fosse uma entidade fora da cabeça da gente, é proporcionar para ele pequenas coisas que vão fazer ativar esse sistema opioide, ativar esse sistema de outros neurotransmissores que nos trazem bem-estar, que nos fazem nos sentir recompensados em pequenas coisas. Ou seja, talvez o segredo é que já que as pessoas tiveram que mudar muito, elas não podem viajar, elas não podem ir a bar, elas não vão a restaurante. Claro que tem mudado conforme as ondas, né, Flávio? Mas a rigor, como eu te falei, esse termo isolamento tem impedido as pessoas de fazerem coisas que elas associavam como aquilo que lhes davam prazer. Então elas vão ter que começar a aprender, e nós estamos tendo que aprender o prazer em coisas bem menores, uma expectativa menor, mais baixa, mas que a gente consiga, assim, ter uma visão otimista, ou seja, ter uma perspectiva de que, assim, olha, eu não posso conseguir isso, mas se eu conseguir isso já vai ser suficiente. É começar a ensinar o nosso cérebro e pensar otimisticamente de que a gente pode ficar bem com menos. Então, se eu pudesse fazer uma frase para que as pessoas que estão assistindo aqui a gente, é assim, a gente pode ser feliz com menos dinheiro, com menos restaurante, talvez com menos trabalho, ou com um pouco menos de salário. A gente pode, de uma certa maneira, reestruturar, resetar a nossa vida para poder aprender assim. E eu acho que isso eu vejo um lado muito positivo disso. Porque quando a gente sair dessa situação, quem sabe a gente vai sair pessoas melhores. Pessoas que vão poder se agradar com menos, se satisfazer com menos, e quem sabe vai nos dar uma dimensão muito diferente na nossa vida. É assim que eu vejo isso, né? Tomara, professor. A oração, a espiritualidade, a meditação, nesse processo todo auxiliam também? Pois então, né? Quer dizer, nós estamos falando assim de oração, da espiritualidade. Qual é a chave da espiritualidade? É uma perspectiva otimista diante da vida, tá certo? Ou seja, a espiritualidade nos enriquece em termos de uma coisa que não é material, mas ela atende a uma quase eu vou chamar uma necessidade do ser humano de poder assim buscar um sentido para aquilo que é a vida dele. E um sentido que realmente faça deitar a cabeça no travesseiro e se sentir em paz, tá certo? Então essa paz, a espiritualidade, a oração, a meditação, ela nos traz. Porque toda oração, ela é de gratidão e de um pedido otimista de ser atendido em alguma coisa que se busca, certo? Todo processo de espiritualidade é um processo de aceitação de coisas mais difíceis, e a gente está precisando muito aceitar coisas mais difíceis na pandemia, e de uma perspectiva otimista de encontrar sentido nas coisas. E sentido, às vezes, em coisas muito simples, tá certo? Como, por exemplo, uma troca de WhatsApp com alguém da família, um momento em que, claro que agora as coisas estão um pouquinho mais tranquilas, né? Mas teve um momento que as pessoas não podiam ver os seus pais, que eram idosos, e aquela coisa. Então, às vezes, um momento em que tu consegue ver, às vezes a pessoa via pela janela ali, mas significar aquele momento. Então, a espiritualidade, ela nos dá uma atmosfera em que as coisas podem ficar elas podem assumir um significado especial, mesmo elas sendo simples. E isso eu acho que é a chave da espiritualidade. É nos permitir ver coisas muito especiais, mesmo que elas possam ser muito simples. Que legal, que bacana.
Doutor Pomini é aquela pessoa que geralmente é negativa, que não consegue justamente ser o que tu estava acabando de falar, né? Ser positiva, ter esse olhar diferenciado para o futuro. Tem como reverter esse hábito? Pois então, eu acho que a primeira coisa, né, é entender o seguinte. Hoje de manhã, assim, é sempre importante a gente conversar sobre as coisas da vida, né? Porque senão fica aquelas coisas muito desfocadas da realidade das pessoas. Então, uma coisa bem clara, assim, eu estava falando com 2 colegas hoje de manhã quando eu cheguei aqui no hospital. E o assunto no cafezinho ali foi de que a gente vai ensinando o nosso cérebro um pouquinho do jeito que a gente quer que ele seja, tá certo? Então, se eu ensinar o meu cérebro para coisas ruins, se eu pensar em coisas negativas, pessimistas, Flávia, o meu cérebro vai acabar tendo um direcionamento para essas coisas. Vai me fazer uma pessoa um pouco mais irritada, um pouco menos esperançosa, um pouco mais ranzinza, um pouco mais deprimida, tá certo? E eu vou entrar num círculo em que eu vou ficar aquele reclamão, né? Imagina aquele, eu nunca sei bem o nome de todos os anõezinhos da Branca de Neve, mas é aquele mais, o zangado, tá certo? Bom, mas eu posso também ensinar o meu cérebro outras coisas, não vai dar certo. Eu posso baixar minha expectativa, e isso aqui eu posso atingir, se eu posso atingir isso aqui, deixa eu tentar atingir isso aqui, com isso aqui eu vou conseguir valorizar, ou dar sentido, ou pagar aquela conta que eu preciso pagar, ou seja, eu vou estabelecer uma estratégia otimista. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que a gente tem um diálogo, isso é uma das coisas chamada de uma das funções executivas do nosso cérebro. Tem várias funções do nosso cérebro, né? Tem memória, tem linguagem, tem isso, tem aquilo, mas um conjunto de funções, eu acho que o nosso espectador vai se identificar com isso, são as funções executivas. E uma delas é a conversa que a gente tem silenciosamente com a gente. Essa conversa, ela é muito impactante. A gente costuma achar que é uma bobagem e só valoriza aquilo que vem de fora. Não é assim. Aquilo que a gente conversa com a gente mesmo acaba sendo a agenda, a pauta da nossa vida. Então a mensagem aqui é, vamos conversar com a gente mesmo otimisticamente, baixando a expectativa do que a gente pode atingir e tentando chegar num ponto em que a gente consiga ver as coisas assim, de uma maneira diferente, ou seja, de uma maneira em que eu posso olhar para o mundo e dizer, olha, eu não tive aquilo, mas eu tenho isso. E isso já me satisfaz. Se eu começar a conversar dessa maneira, quem sabe eu vou ser menos ranzinza, menos zangado, entendeu? Então essa é a dica que eu daria para essa pessoa. A outra coisa que a gente pode também dizer para essa pessoa que tem um ar mais pessimista é que o nosso cérebro, ele funciona com alguns códigos. E esses códigos, eles têm elementos químicos que dão, digamos assim, a chave desses códigos. E o principal elemento químico que tem no nosso cérebro, no nosso organismo, e que impacta no nosso cérebro, para manejar como é que a gente está se sentindo, é o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, é o hormônio da incerteza. Sempre que a gente tem alguma coisa de incerteza em volta da gente, não sabe o que vai acontecer, o que a gente deve fazer, esse hormônio aumenta. Quanto mais pessimista a gente é, mais a gente aposta nossas fichas na incerteza, mais aumenta o cortisol no sangue, menos aprendizado a gente tem, menos memória a gente forma, mais pessimista a gente fica e assim por diante. Então nós temos que entender que tem que baixar um pouquinho esse cortisol do sangue. A gente baixa esse cortisol do sangue, baixa o cortisol do cérebro, aprende mais, pensa mais claramente e encontra mais claramente saída para as nossas coisas e vai num processo de sair da incerteza para um pouco mais de capacidade de saber o que deve se fazer em cada momento. Então, todos nós, eu acho que é uma mensagem importante, né? Todos nós temos que ter uma humildade, uma generosidade conosco, porque pela primeira vez na vida, todas as pessoas do mundo tiveram uma coisa em comum. Elas tiveram que lidar com a incerteza, tá certo? Vou ficar doente ou não? Vou perder alguma pessoa querida ou não? Vou manter o meu emprego ou não? Como é que vai ser a vida agora? Então, essa universalidade da incerteza nos uniu, tá certo? Agora, é interessante ver, a tua pergunta coloca bem isso, né? Como as pessoas lidaram ou nadaram de maneiras diferentes nesse lago da incerteza. Então, a mensagem aqui é, vamos tentar lidar com a incerteza um pouco mais otimisticamente, lembrando que a gente tem que ensinar o nosso cérebro para que ele não mantenha um estado de estresse elevado que interfere no aprendizado, na memória e na busca de soluções. Ou seja, e talvez o melhor caminho para isso é, vamos redimensionar o que a gente pode na vida.
e vamos tentar nos satisfazer com menos. Muita gente se satisfaz com muito pouco. E o cérebro não diferencia os 50 milhões da loteria do elogio. Não vamos esquecer isso aí. Doutor, e quando é que essa tristeza, esse pessimismo pode ser um sinal de alerta de que a pessoa está realmente doente? Pois então. Então, acho que essa pergunta é muito importante, né? Porque, como eu mencionei, o esperado é que as pessoas tenham passado por uma fase, né, mais pessimista, mais de incerteza, de mais estresse, tá certo? Agora, como eu falei, né, as pessoas navegaram por esses mares de maneiras diferentes. E uma das características que definem uma doença mental, né? E doença mental a gente tem que tirar aquele estigma de um problemão para colocar um problema médico que precisa de atenção, tá certo? Ou psicológico que precisa de atenção. O momento em que precisa de atenção é quando a pessoa não consegue navegar nesse lago, nesse mar, de uma maneira a sair desse pessimismo, a sair dessa tristeza. Ou seja, ela vai entrando naquele círculo vicioso que eu falei, de só pensar coisa ruim, de só se desanimar, de só se entristecer, de não ver saída. E esse processo, quando a pessoa está nadando e não sai do lugar, bom, essa é a hora em que ela tem que buscar atendimento. Então, quais são os sinais disso? Os sinais disso são não conseguir realmente encontrar saídas, são não conseguir realmente baixar sua expectativa, é acordar de manhã cada vez mais desanimado, cada vez mais rabugento, cada vez mais pessimista e imaginando que não vai ter saída para as coisas, certo? Começar a ficar essa pessoa, querer ele mesmo se isolar, ou ela mesma se isolar, quer dizer, começa a ter uma possibilidade de maior contato, a pessoa quer fazer menos contato. A pessoa sempre tem um tom ao conversar com os outros, que é um tom negativo, é um tom de tristeza. Então, essas coisas, ou seja, quando a pessoa começa a não conseguir sair disso, não consegue botar o nariz para fora da água, essa hora tem que ser bem vista e a pessoa tem que buscar atenção. Então, tem que ser bem lembrado o seguinte, doença mental é uma coisa muito frequente. Talvez o tipo de doença mais frequente que tem na população sejam as doenças mentais. A gente costuma ter medo dessa palavra porque a gente sempre pensa em alguém num hospital psiquiátrico quando se pensa em doença mental. E não é assim. 99,9% das doenças mentais estão andando por aqui. Estamos nessa sala, estamos aqui, estão ali, estão lá. E são pessoas que precisam de atenção, tá certo? E a doença mental, às vezes, é um grande obstáculo para que a pessoa saia, por exemplo, das tristezas da pandemia, que são iguais para todo mundo, tá certo? E uns mais, uns menos, mas todo mundo tem incerteza, todo mundo passa pelo estresse. A doença mental tira da pessoa o instrumental de lidar com isso aí. Então, quando a pessoa assim está derrotada, quando a pessoa está chorando toda hora, quando a pessoa está muito mais sensibilizada a qualquer coisa que ouve, começa a chorar, quando a pessoa começa a ficar num processo de ansiedade, que não consegue dormir direito e tal, esse cenário tem que ser entendido como doença e não apenas como algo da pandemia. Claro que a pandemia vai ter exacerbado isso, mas em algumas pessoas vão sair de um cenário que não existia um problema maior para essas incertezas de uma noite que outra sem dormir. A outra coisa é quando a pessoa já tem uma tendência à doença mental em que a pandemia fez com que isso aí ficasse escancarado. E esse escancaramento não pode ser colocado só na conta da pandemia. Ou seja, a pandemia foi um empurrão, mas a pessoa tem uma doença, tem uma tendência ou já tinha, e agora ela tem que tratar com mais necessidade ainda do que antes. Por quê? Porque o cenário é um cenário de incerteza. Então, mesmo um bom tratamento psiquiátrico não vai mudar o cenário de incerteza, mas ele vai permitir que a pessoa enfrente muito melhor isso aí, tá certo? Então, essa é a importância de se prestar atenção na questão da doença mental nesse momento. Perfeito. Bom, doutor, e dicas? Dicas além dessas usuais, de manter uma alimentação saudável, dormir bem, que outras dicas a gente pode dar para manter esse equilíbrio emocional mesmo durante essa pandemia? Pois então, eu acho que as dicas são as mais diversas, assim, né? Quer dizer, as dicas são fundamentalmente cognitivas e, digamos assim, cognitivas, eu quero dizer, para o nosso telespectador, assim, coisas do nosso pensamento e da nossa ação em cima do nosso pensamento. Tu mencionaste a questão da espiritualidade. Independente da crença da pessoa, uma dimensão espiritual agora e uma importância, olhar com bons olhos a questão espiritual nesse momento é muito importante. 2, tem muita gente precisando de ajuda. Então, fazer caridade, a gente sabe que ativa a nossa área do bem-estar do cérebro, ativa a nossa capacidade de recompensa e nos dá uma sensação de fulfillment, como é que eu vou trazer isso aí para português? De plenitude, de que a gente está realmente cumprindo um papel.
Então, a pessoa poder cumprir, sentir que está cumprindo um papel, traz uma sensação de bem-estar, que traz uma força muito grande para seguir a sua vida. Então, assim, espiritualizar mais, fazer mais caridade, que às vezes está meio junto, não necessariamente. Terceiro, ter uma visão de baixar o nível da expectativa. Ou seja, conseguir buscar coisas boas em situações menos floridas. Tem gente que só se sentia feliz quando bebia um monte, vivia em festa, viajava para todo quanto era lugar. Não, a pessoa tem que ter a capacidade de baixar sua expectativa e ser feliz com coisas menos floridas e menos soltadoras de fogos de artifício. E a outra coisa que eu acho que é fundamental aqui nessa questão toda, com uma dica assim, é entrar em coisas que também dão prazeres simples, como a leitura, como ouvir música, tá certo? Ou seja, tentar buscar a paz a partir de coisas que são recompensadoras e simples, como ler um livro, por exemplo, tá certo? Ah, mas eu não tenho... Às vezes assim, ó, a pessoa tem que se informar, mas não precisa ficar vendo 10 horas por dia de tragédia na televisão. Se informa com a situação nesse momento da pandemia, entende que cuidados tem que ter na sua vida, no seu trabalho, para não transmitir o vírus e não se contaminar, fazer o que é necessário nesse sentido, mas não ficar remoendo as coisas ruins o tempo todo. Trocar, assim, 2 horas de noticiário por 2 horas de leitura em alguns momentos da semana vai nos ajudar muito a sair um pouco do nosso frame of mind, né, de só coisa ruim. Nunca esquecendo que a leitura nos transporta para outros mundos. Esse é um momento que a gente tem que se transportar um pouquinho para outros mundos, tá certo? Tem que pensar um pouquinho na fantasia, tem que pensar um pouquinho em coisas boas, em coisas diferentes, como é que outras pessoas pensam os assuntos da sua vida e etc. Isso aí nos enriquece e nos dá mais capacidade de não ficar só focados em coisas ruins. Em última análise, a gente tem que passar por essa incerteza. Incerteza é igual ao estresse. Tem que diminuir o estresse. Diminuindo o estresse, a gente é mais produtivo. Não diminuindo o estresse, a gente é pouco produtivo e a vida vai ficando pior e aumenta a doença mental e etc. Então, o que a gente puder fazer para reduzir o estresse da incerteza, vamos fazer, vamos rezar, vamos nos espiritualizar, vamos fazer caridade, vamos ler e especialmente vamos baixar a expectativa que a gente tem que ter na vida da gente e aprender a ser feliz com coisas mais simples. Diminuir um pouco também essa exposição a mídias sociais pode ajudar, doutor? Eu acho que sim, eu acho que é buscar sair um pouquinho, se blindar um pouquinho de um contexto muito ranzinza, muito rabugento que existe nas mídias sociais como um todo, tá certo? Estimulados pelas mais diversas vertentes aí, tá certo? Então, é isso que eu queria explicar assim direitinho. Não há dúvida que nunca teve um momento mais propício para a gente se irritar com tudo, entendeu? Para a gente ficar bravo, para a gente ficar inseguro. Nunca teve um momento mais propício. Agora, cabe a cada um encontrar um jeito de navegar um pouquinho diferente nessas coisas. Porque senão a gente, assim, todo mundo vai estar justificado se estiver chutando as paredes por aí. Todo mundo, tá certo? Agora, chutar as paredes só vai nos atrapalhar a vida da gente, das outras pessoas, e não vai nos permitir fazer aquilo que realmente é fundamental, que é criar um cenário e aproveitar esse momento para poder, assim, ter uma visão diferente da vida, ajudar mais quem precisa e, quem sabe, sair disso. Eu estou convencido que dá para sair dessa história muito melhor do que a gente entrou, tá certo? Eu estou convencido disso e tenho trabalhado e pensado e refletido nesse sentido. Doutor, muito obrigada por essa aula aí que tu deste pra gente, obrigada mesmo. Obrigado pela oportunidade de poder estar trocando isso contigo, com o pessoal que vai nos assistir. Obrigada mesmo. Bom, e você que está nos assistindo tem outros vídeos dessa mesma série, por favor, entre no nosso canal e assistam aí. Até mais.